Olá, meu nome é Fernando Armando Ribeiro, eu sou escritor e professor da PUC Minas e eu gostaria de expressar a minha felicidade e honra de estar aqui hoje com vocês na Academia Mineira de Letras, agradecendo e parabenizando a direção dessa nobre instituição pela iniciativa de levar a todos um pouco de cultura e de literatura em suas casas nesse momento delicado por que passamos. Eu venho aqui hoje falar com vocês de Clarice Lispector e a habitação poética do mundo. Pretendo com isso, a um só tempo, prestar uma homenagem à grande escritora brasileira e tentar também explorar alguns temas que me parecem muito importantes, tanto para a escrita de Clarice Lispector, quanto para as filosofias existenciais, as filosofias da vida, mais especificamente pegando aí o seu núcleo originário da filosofia hermenêutica de Martin Heidegger. Clarice Lispector completaria 100 anos em 10 de dezembro deste ano e merece todas as homenagens. Essa ucraniana que migrou tão cedo para o Brasil, se estabeleceu com a família no Recife e depois, na sua juventude, muda-se para o Rio de Janeiro. Ela que se considerou sempre uma recifense de coração, uma carioca da gema. Clarice é, sem dúvida, uma das maiores escritoras, a meu ver, uma das maiores escritoras de todos os tempos, que tem uma das capacidades mais agudas de usar a literatura como uma espécie de bússola na busca pela essência humana. Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, parece-me ter sido extremamente feliz quando no seu texto Visão de Clarice Lispector, que foi publicado no belíssimo livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras, ele sinteticamente diz que era Clarice bulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. Ora, essa busca pelo ser, por meio da palavra e por meio da linguagem, que vai estar expressa em tantas das obras de Clarice, sejam nas suas novelas, nos seus romances, nos seus contos, ela tem uma conciliação, ela tem uma proximidade com a temática heideggeriana do ser. Na Hora da Estrela, sua grande obra que também aniversaria este ano, há uma passagem que Macabeia reflete. Vagamente pensava, de muito longe, sem palavras, o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Em Martin Heidegger, na primeira página de Ser e Tempo, é lançada uma pergunta, que é a de que se sabemos de fato o que dizemos quando falamos da palavra ser. Martin Heidegger pretende aí lançar uma ampla investigação que tem por fim desconstruir uma grande parte da metafísica clássica, que se ergueu sobre uma série de pressuposições sobre o que seria o ser. A questão fundamental de Heidegger é que para nós começarmos a ter uma percepção mais veritativa do que é ser, temos que começar pelo ser que somos, que ele vai definir como Dasein, o ser no mundo, o ser lançado. E mundo, para Heidegger, no entanto,
não é apenas um espaço onde as coisas, os objetos estão. Mundo é uma totalidade de sentido, um conjunto de possibilidades de sentido. E, portanto, já vem imerso, já vem mediado por uma linguagem que torna possível as predicações diversas que tenhamos sobre esses objetos. Isso me parece algo muito importante também na escrita de Clarice Lispector, uma vez que ela também parece se aproximar dessa dimensão fenomenológica, aceitando que a visão das coisas, a visão dos objetos, a visão de valores, ela sempre exsurja à luz de um encontro que as tangencia, mas nunca apropria-se completamente delas e mostra-as em matizes diversos, aproximando-as por vez num determinado sentido, distanciando-se delas logo em seguida, o que aproxima-nos do jogo que a fenomenologia, de certa forma, traz, que é justamente esse jogo de desvelamento. E o desvelar é um lançar de luzes que traz os objetos, que traz as coisas em uma determinada possibilidade de sentido, para logo em seguida mostrar que também há outras possibilidades de sentido possíveis. E isso acontece com o próprio ser humano, não é verdade? Porque o ser humano também, historicamente, foi sujeito, foi passível de várias predicações, seja como ser racional, ente criado, imagem de Deus, imago Dei, sujeito de direitos, que, na verdade, todos eles são predicações a esse ser originário que nós somos como seres lançados no mundo, um mundo de possibilidades de sentido e que nós, de certa forma, também nele nos gestamos e o construímos. A Epifania em Clarice Lispector parece-me ser uma manifestação muito pungente, muito viva de algo que Heidegger chama de habitar poético do mundo. Afinal de contas, por meio da epifania, as personagens conseguem desvelar nas esquinas diversas das suas existências, em coisas simples, em coisas cotidianas e por vezes rotineiras, algo que é extraordinário. Essa habitação poética, segundo Heidegger, seria algo que nos aproximaria do próprio sagrado, que permitiria que o homem, ouvindo o apelo da linguagem, consiga esse alcançar, de fato, um entendimento do sagrado, alçar o plano da própria divindade. Essa visão de Heidegger, evidentemente, ela aparece no êxtase que move várias personagens claricianas. Permitam-me fazer uma citação de um texto do filósofo, um texto de leitura magnífica e não tão difícil como outros de Heidegger, que se chama poeticamente O Homem Habita. A partir da leitura do poeta Hölderlin, Heidegger vai fazer uma exploração do que seria o sentido desse habitar. E numa determinada passagem nos diz que a poesia não sobrevoa e nem se eleva sobre a terra a fim de abandoná-la e pairar sobre ela. É a poesia que traz o homem para a terra, para ela, e assim o traz para um habitar. É a poesia que permite ao habitar ser um habitar. Poesia
é deixar-se habitar em sentido próprio. Mas como encontramos habitação? Pergunta-se o filósofo. A minha pretensão aqui agora é explorar com vocês um pouco dessas categorias a partir de um conto de Clarice Lispector que está publicado na sua obra Laços de Família, cuja primeira edição data de 1960. Esse conto, que é um conto de fato magnífico, em que parece que temos uma metáfora viva do início ao fim e como muitos contos de Clarice, uma prosa intensamente poética, em que cada palavra parece funcionar dentro da arquitetônica geral do conto com um sentido muito preciso. Temos às vezes a impressão de estarmos lendo de fato um poema em que nenhuma palavra sequer pode ser extraída sem que se perca algo para o sentido dele mesmo. Esse conto vai, na verdade, girar em torno da personagem principal, que é a Ana, uma mulher que vive, de certa forma, uma rotina em que ela se acomodara e em que ela exaure o seu tempo, que diz respeito a uma rotina de uma dona de casa que na verdade dedica-se integralmente aos cuidados do lar, à limpeza da casa, a fazer compras, a preparar comidas, a cuidar dos filhos e do marido. E Ana, nesse conto não temos uma revelação muito precisa do seu passado, a não ser por alguns flashes de fluxo de consciência, em que vamos ter o conhecimento de que ela tivera uma juventude, de uma certa felicidade exaltada, chama Clarice Lispector, mas caíra no destino de uma mulher casada e encontrara nele uma satisfação pela segurança que essa vida doméstica lhe propiciara. Ela que sempre tivera, na linguagem de Clarice, o desejo de sentir a raiz firme das coisas. Ora, a raiz firme das coisas, exatamente a segurança, uma certa certeza, um conforto, que aliás é o que começa o conto, quando ela se assenta no banco do bonde e procura um certo conforto ali, deixando as compras que ela trazia do supermercado sobre o seu colo e o bonde começa ali o seu percurso que nós sabemos, né, um bonde no Rio de Janeiro aí, dos anos 60, e Ana que estava voltando do supermercado, e esse retorno ao supermercado ele sempre se dava, segundo o conto, naquele momento em que Ana sentia uma certa instabilidade na sua segurança e nas suas certezas do cotidiano. Era o momento em que o conto chama de hora perigosa da tarde. Era um momento em que os filhos haviam saído de casa, o marido estava no trabalho, todos estavam cumprindo suas funções, o sol estava alto, os móveis estavam limpos e nada parecia precisar dela. Nesse momento ela sentia, de fato, um certo risco, uma certa crise dessa sua segurança e que ela tinha nos momentos em que estava sempre aperfeiçoando tudo. E nesses momentos é que ela saía, ou para fazer compras ou para levar algo para o concerto. E nesse dia ela estava retornando de uma dessas compras e vai no percurso do bonde ali, procurando conforto ali no seu assento, com a sacola que ela mesma tricotara, cheia de compras, de ovos, para a preparação do jantar, que naquela tarde teria presença não apenas do seu marido e dos seus filhos, mas também de alguns irmãos. E, num determinado momento, entretanto,
ela percebe num dos pontos de parada do bonde algo que lhe chama profunda atenção, que lhe causa assombro. Um homem que parecia estar absolutamente parado, o único que parecia estar de fato parado. E ela logo percebe que se tratava de um cego. E não sabendo por que, ela toma-se de um profundo sentimento por aquele homem, olhando sem cessar e olhando de uma forma que Clarice nos diz, pareceria a quem visse que ela nutria até ódio por aquele homem. E ela começa a perceber que aquele homem mascava também chicletes. E a movimentação de seus lábios mascando chicletes dava a impressão de que ele sorria e então deixava de sorrir. Sorria e então deixava de sorrir novamente. Ora, parece-me que temos aí algo muito importante. Um cego mascando chicletes pode ser uma metáfora muito interessante de uma circularidade fechada em si mesmo, de algo que se pretende exaurir em si mesmo e que não traz uma abertura. Um cego mascando chicletes é alguém que masca, que toma uma ação repetitiva na escuridão. E Ana talvez reconhecesse, como cego mascando chicletes, um duplo, um alter ego, o doppelganger dos alemães. E por isso talvez tenha sido movida por sentimentos tão fortes. Uma metáfora, talvez, da ausência de abertura que ela mesma trouxera para a sua vida, uma vez que ela, num determinado fluxo de consciência anterior, revela-nos que aquela rotina que lhe apaziguara também não lhe trazia felicidades, pois ela descobrira, na verdade, que sem felicidade se vivia. Ana, na verdade, buscou sempre uma segurança na impessoalidade do cotidiano. E aqui temos mais um tema heideggeriano importante. Para Martin Heidegger, o ser humano tem uma tendência a negar a autenticidade da sua vida, a cair numa vida inautêntica, buscando uma segurança na impessoalidade do cotidiano, na impessoalidade de rotinas, de afazeres e, portanto, deixando, de certa forma, algo de fundamentalmente humano, que é a busca por uma vida autêntica. O olhar do cego mascando chicletes parece ter despertado Ana para uma metáfora viva de si mesma. E a partir dali, interessantemente, Ana começa a enxergar de uma forma distinta, de uma forma diferente. É como se ela tivesse um abrir de olhos. Ela deixa cair imediatamente as suas compras no chão, algo que também é muito simbólico, a meu ver. As compras caem, os ovos quebram, as pessoas olham para ela. E ela está olhando para as pessoas e para as coisas com um olhar completamente diferente. Uma citação do texto, Clarice vai nos dizer que, como uma estranha música, o mundo recomeçava ao seu redor. Ana já não conseguia enxergar as coisas como antes. Fora expulsa de seus dias. E as pessoas a seu redor pareciam periclitantes, mantendo-se por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. Ora, parece-me que aqui ela nota a falta de sentido que deixava as pessoas, de certa forma, tão livres, e a liberdade que resultava, de certa forma, das múltiplas possibilidades
de sentido. Portanto, que aquele que ela construíra de forma tão objetificada era apenas uma das múltiplas possibilidades. Ela quase cai do banco do bonde ao perceber essa multiplicidade, essa pluralidade de sentidos possíveis do mundo. Ela tem que se agarrar no assento em frente. E esse seu êxtase, ele é tão impactante que ela perde o ponto onde ela deveria descer e acaba descendo em um outro ponto e quando ela desce, ela não sabe direito onde estava, não reconhece onde estava, sai caminhando como que num êxtase, logo percebe que está nas cercanias, nas proximidades do Jardim Botânico e ali adentra embevecida por perceber ali uma certa paz, uma certa tranquilidade, uma certa algo estranho, né? Clarice vai nos dizer, tudo é estranho, suave demais, grande demais. Ana senta-se em um banco no jardim, deixa as compras no chão, ou seja, a meu ver, uma imagem muito interessante para nós percebermos que ela está, de certa forma, se livrando da sua rotina, que era tão caracterizada por esses afazeres domésticos, e passa a contemplar o jardim que tornou-se para ela assustador, mas também fascinante, pois agora era seu. Ela passa a perceber então uma moral do jardim, notando que no jardim fazia-se um trabalho secreto, do qual ela começava só então a se aperceber. Percebe um gato que lhe aparece forte e logo some, um pardal ciscando na terra, caroços que lhe pareceram cérebros apodrecidos, e no tronco de uma árvore uma imensa aranha, com suas patas luxuosas. Ela percebe então que o mundo possuía uma certa crueza tranquila, em que o assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. Ora, temos aqui mais um elemento importantíssimo de aproximação com a filosofia, com as filosofias existenciais, uma vez que, por exemplo, para Martin Heidegger, de quem estamos falando, o Dasein se caracteriza por ser um ser para a morte. E o ser para a morte não é algo de sombrio, de tenebroso, não é como, inclusive, algumas interpretações já se fizeram. Ser para a morte significa que o homem é o único ser que de fato morre, porque ele é o único que pode compreender a sua própria finitude. Mas ele pode também afastar-se dela. Nós temos a tendência enorme de nos afastarmos dessa aceitação da nossa finitude e nos entregarmos a diversos ritos infinitistas. E esse afastamento da finitude, no conto pode estar exemplificado por Ana, que busca essa segurança, essa certeza nessa rotina fechada. Ali ela passa a ver a morte e passa a entender que a morte não era o que pensava. Heidegger fala de algo que é a antecipação da morte, que nada tem a ver com suicídio, que ao ver dele é a impossibilidade de todas as possibilidades. Ao contrário, a antecipação da morte, que é o seu conceito, é a abertura a todas as possibilidades. É o Dasein, o ser humano, abrir-se às múltiplas possibilidades que constituem a sua existência autêntica. Essa percepção da autenticidade da vida parece ter acometido Ana,
logo depois de perceber essa moral do jardim. E assim que ela se lembra novamente dos filhos e por meio deles do jantar que tinha que preparar, e antes de correr de novo para casa, ela tem um pensamento e por um instante a vida sadia que ela levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. Vejam que então esse chamado do jardim ecoa fortemente dentro dela. Clarice chega a dizer como a noite chama o lobisomem. E ela volta, entretanto, para casa, tomada por essa epifania, e percebe assim as coisas, maçanetas, vidros, lâmpadas, um estranhamento ao reparar que as feições dos filhos são ela própria. Mas, apesar desse chamado do jardim, que a visão do cego propiciou-lhe escutar, ela tem medo e vai à cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. Mas lá mesmo na cozinha, ao pegar uma planta, ela percebe o horror da flor se entregando lânguida às suas mãos. Percebe que também ali aquele mesmo trabalho silencioso se fazia. Ora, essa visão da finitude parece marcar presença importante nesse momento no conto. E logo em seguida, Clarice, o conto nos revela que o jantar com a família e com os irmãos ocorre, é bom, ameno, e Ana tem o desejo de segurá-lo, prendê-lo em seus dedos, prender aquele instante entre os seus dedos antes que ele lhe escapasse, assim como se fosse uma borboleta. E fica a se perguntar, depois que as visitas saem, quantos anos levaria até envelhecer de novo? Aqui há uma questão muito interessante, não é mesmo? Esse envelhecimento que pode significar justamente o fechamento, a estratificação das nossas pré-compreensões de mundo, que é o oposto da clareira, da abertura, não é? Para usarmos a linguagem heideggeriana, que propicia exatamente o exsurgir de novos sentidos dos fenômenos. Ana ouve então um estouro vindo da cozinha. E essa passagem é muito interessante porque esses estouros já são revelados no início do conto. O fogão da cozinha dessa casa estava com um defeito que o levava a estouros. Mas nesse momento ela ouve o estouro e corre para lá, tão preocupada que assusta o marido, que fazia café, e ele, um pouco perturbado com a excessiva preocupação da mulher, vai dizer que não fazia sentido ela se preocupar tanto, ele deixasse que ao menos o fogão estourasse. Assim, de uma forma jocosa, ele fala com ela. E aqui nós temos a oportunidade, uma vez, de refletir sobre duas questões também heideggerianas. Uma delas, a questão da tecnologia. Evidentemente, como eu disse, esse fogão estourando ele já aparece no início do conto, mas só aí ele ganha uma dimensão reflexiva. E é já exatamente algo que Heidegger também nos fala. O grande problema da técnica, e nós vivemos uma era tecnológica, ultra tecnológica, não é nós podemos com isso construir equipamentos que causem dano à nossa saúde ou às nossas vidas. Isso pode ocorrer. Mas a reflexão de Heidegger é que o grande problema é nós
deixarmos-nos arrastar por essa técnica, por essa tecnologia, de tal modo fascinados que não permitamos pensar sobre ela, que não nos permitamos perguntar, nos espantar de certa forma, mais diante dela. E veja que ali Ana, ainda munida dessa sua epifania, desse seu habitar poético do mundo, ela se espanta, não é? Diante desse fogão que estoura, como antes não havia se espantado. E se espanta de uma forma muito pungente. E podemos também ressaltar aqui a categoria do cuidado, que é imprescindível para a ética, digamos assim, dessa filosofia. O cuidado que faz com que exatamente o Dasein, o ser aí, seja com os outros, assim como ele é consigo mesmo. O cuidado que o leva a abraçar a alteridade, que é um tema também muito importante para Clarice, fundamental para os nossos dias, que faz parte exatamente dessa habitação poética em que Ana já se encontrava. O marido, então, na cozinha, irá tomar Ana pelo braço, num gesto que não lhe pertencia, diz o conto, e leva até o quarto para que pudessem dormir. Esse gesto que não lhe pertencia, a meu ver, é algo muito importante, porque nos faz pensar na impessoalidade, né? O Gerede, de que Heidegger fala. Se o ser aí, ele se encontra na linguagem, e a linguagem Gerede revela-o, assim como revela todas as coisas, há também um risco de perda da autenticidade nessa mesma linguagem quando ela perde o conteúdo significativo que deve guardar. E nós simplesmente repetimos, né, palavras, expressões, gestos que nada dizem à nossa própria existência. Aí caímos no que chamamos falatório, né? Uma repetição que nos leva a uma vida inautêntica, porque nos leva ao domínio da impessoalidade. E vejam que logo em seguida no conto, na cena seguinte, Ana já está no quarto e agora penteando-se diante do espelho e, como diz o conto, sem nenhum mundo no coração. É a expressão muito intrigante com que Clarice descreve esse momento. Ela se penteia e, diante de um espelho, e aqui é impossível não lembrarmos dos espelhos de Borges, né? E sente como se não tivesse mais um mundo no coração, sendo que o mundo, como dissemos, é uma abertura a possibilidades de sentido. E então o conto se fecha com uma frase magnífica e que conclui esse conto de uma maneira absolutamente simbólica diante de toda essa grande metáfora que ele construiu, que é a de que, antes de se deitar, como se apagasse uma vela, Ana soprou a pequena flama do dia. Muito obrigado.